No amanhecer de uma fazenda esquecida no sertão seco, onde o vento soprava poeira vermelha sobre as casas de barro rachado, uma mulher chamada Maria sentia o peso da solidão como uma corrente invisível ao redor do pescoço. Ela, com seus 30 e poucos anos, era conhecida na vila como a solteirona amaldiçoada, uma sombra de mulher que carregava o estigma de uma doença que a sociedade julgava como impureza, uma febre que a deixará marcada, com cicatrizes na pele e no espírito. Seus dias eram uma repetição de humilhações sutis, os olhares desviados no mercado, os sussurros das vizinhas sobre sua maldição, e a dor de saber que, apesar de sua bondade, ninguém havia além da superfície rachada de sua existência. Maria vivia em uma cabana modesta, no limite da fazenda do patrão, onde o sol escaldante queimava as plantações e as esperanças com igual voracidade. Você já se perguntou o que acontece quando o mundo inteiro te vira as costas, e uma única escolha muda tudo? Naquele fim de tarde, o ar estava carregado de um cheiro acre de terra ressecada e fumaça distante de fogueiras improvisadas. Maria sentava-se à porta de sua cabana, os dedos calejados remendando uma velha rede, enquanto o céu se tingia de laranja sangrento. Seus olhos, profundos como poços de água escassa, refletiam a exaustão de anos carregando o fardo da rejeição. Nascida em uma família de camponeses, ela havia crescido ouvindo que sua imperfeição, aquela febre que a deixou com uma perna mais fraca e uma reputação manchada, a tornava indigna de amor ou pertencimento. Os homens da vila a evitavam, as mulheres cochichavam que ela era uma praga, e até o padre, em suas pregações dominicais, parecia apontar para ela como exemplo de uma alma marcada pelo pecado. Deus não abençoa os quebrados, diziam as vozes ao redor, e Maria, com o coração encolhido como uma flor murchando ao sol, acreditava nelas. Sua vida era um ciclo de isolamento, colher a água do poço distante, plantar milho que mal dava para o sustento, e adormecer ao som dos grilos, sonhando com um lar que nunca chegava. Mas naquela noite, algo mudou. O silêncio da fazenda foi rompido pelo som de passos arrastados e um choro distante, fraco como o miado de um filhote perdido. Maria ergueu os olhos e viu uma figura emergendo da poeira do caminho, um homem alto, de ombros curvados pelo trabalho e pelo luto, carregando nos braços um bebê envolto em panos sujos. Ele era João, o peão viúvo da fazenda vizinha, um homem de poucas palavras, cujas mãos calejadas contavam histórias de anos curvados sobre o arado. Há apenas semanas, a morte levará sua esposa em um parto complicado, deixando sozinho com o filho recém-nascido, uma criaturinha frágil que gritava de fome no vazio da noite. João cambaleava agora, o rosto marcado por sulcos de exaustão e desespero, os olhos vermelhos de quem não dormia há dias. Ele parou diante da cabana de Maria, o bebê nos braços tremendo de choro, e sua voz saiu rouca, quase um sussurro suplicante. Por favor, senhora, meu menino, ele precisa de leite. Minha esposa se foi, e eu não tenho nada para dar a ele. Imploro, ajude-nos. O ar pareceu parar, o vento cessando como se o mundo inteiro prendesse a respiração. Maria sentiu um nó na garganta, uma mistura de compaixão e medo. Ela, que mal tinha o suficiente para si mesma, agora havia refletido nos olhos de João o mesmo vazio que habitava sua alma. O bebê, com sua pele rosada e choros fracos, era um lembrete vivo da vida que ela mesma nunca pudera ter. Um filho, uma família, um lugar onde pertenceria. As palavras dos vizinhos ecoaram em sua mente. Você é impura, Maria. Ninguém quer o que você toca. Mas ali, no meio da poeira e da solidão, algo dentro dela se agitou, uma faísca de força que ela mal reconhecia. Com mãos trêmulas, ela estendeu os braços e pegou o bebê, sentindo o calor do corpinho contra o seu peito. O choro diminuiu, e por um instante, o mundo pareceu menos hostil. Enquanto embalava a criança, Maria lembrou-se de suas próprias noites de fome emocional, de como o julgamento alheio a havia esvaziado de dignidade. João, com sua presença silenciosa e olhos cheios de gratidão, não a olhava como os outros. Não via cicatrizes, mas a mulher por trás delas. Ele se sentou no degrau da cabana, o corpo exausto como um tronco partido, e murmurou: Eu não tenho nada para oferecer, senhora, só a minha gratidão. Meu filho, ele precisa de uma mãe. As palavras pairaram no ar como uma promessa não dita, e Maria, sentindo o leite de sua própria essência fluir para acalmar o bebê, percebeu que aquele momento era um ponto de não retorno. Amamentar aquela criança não era apenas um ato de bondade, era uma revolta silenciosa contra os anos de rejeição, um primeiro passo em direção a uma dignidade que ela sempre soubera existir, mas nunca ousara reivindicar. O luar se derramava sobre a fazenda como um bálsamo, e o cheiro de terra molhada, uma chuva inesperada no ar, misturava-se ao som suave da respiração do bebê. Maria olhou para João, e por um breve instante, seus olhares se encontraram, carregados de uma compreensão mútua que transcendia as palavras.
Ele, o peão viúvo moldado pela perda, e ela, a mulher marcada pela sociedade, estavam ali, no limiar de algo novo. Mas enquanto o bebê adormecia em seus braços, Maria não podia ignorar o turbilhão dentro de si. E se isso fosse o começo de uma cura, de um amor que não dependia de aparências ou status? E se, afinal, o lar que ela tanto procurava estivesse ali, na simplicidade de um gesto inesperado? Se este momento tocou você, compartilhe uma palavra que resume sua emoção agora, e continue comigo para descobrir o que acontece a seguir. Enquanto o bebê dormia serenamente nos braços de Maria, o silêncio da noite na fazenda se estendia como um véu protetor, interrompido apenas pelo canto distante de grilos e pelo farfalhar das folhas úmidas pela chuva recente. João, o peão viúvo, continuava ali, imóvel sob o luar prateado, seus olhos castanhos carregados de uma gratidão que ele não sabia como expressar. Ele era um homem forjado pelo sol inclemente e pelas perdas abruptas, a morte da esposa, o peso da solidão. Mas agora, diante daquela mulher que havia surgido como um anjo improvável, algo em seu interior começava a se agitar, como sementes antigas despertando para a chuva. Maria, ainda com o coração acelerado, gentilmente deitou o bebê em um berço improvisado de madeira e trapos, no canto da modesta cabana de João. O lugar era simples, quase austero. Paredes de barro rachadas pelo tempo, uma lareira que exalava o aroma de lenha queimada, janelas pequenas que deixavam entrar o frescor da noite. Nada comparável à opulência da cidade onde ela fora criada, onde as críticas cortantes e os julgamentos sociais a haviam reduzido a uma sombra. Ela era mulher imperfeita, marcada por um passado de rejeição, uma gravidez precoce, um casamento fracassado, olhares de desprezo que a faziam se sentir invisível. Mas aqui, nesta humildade rústica, sentia um tipo de acolhimento que nunca experimentara. João não a fitava com pena ou desejo, ele a via, simplesmente. Você não precisa ficar, se não quiser, disse João, sua voz um murmúrio rouco, como o vento passando por campos secos. Ele se apoiava na porta, as mãos calejadas cruzadas no peito, evitando contato direto para não intimidá-la. Mas o menino, ele precisa. E eu não sei fazer isso sozinho. Maria sentiu um nó na garganta. Aquelas palavras, ditas com uma honestidade crua, tocavam em suas feridas mais profundas. Ela pensou na própria filha, arrancada de seus braços por uma família que a considerava indigna, no julgamento cruel que a forçara a vagar como uma errante. Amamentar o bebê de João não fora apenas um impulso. Era como se, ao nutrir aquela criança, ela estivesse curando uma parte de si mesma. Mas o medo ainda dominava. E se isso fosse apenas uma ilusão? E se o mundo lá fora, com suas fofocas e preconceitos, virasse os olhos para ela mais uma vez? Os dias seguintes se desenrolaram como uma tapeçaria tecida com fios de incerteza e esperança. João, o herói silencioso, mostrava sua força não em palavras, mas em ações. Ele a convidava a compartilhar as refeições simples, pães caseiros, feijão cozido no fogo, frutas colhidas do pomar, e enquanto comiam, contava histórias vagas de sua vida, fragmentos de um passado marcado pela perda. A terra não julga, ele murmurou uma noite, enquanto o sol se punha em tons de laranja e vermelho, pintando o horizonte como uma ferida cicatrizando. Ela só dá o que você planta. Maria ouvia, absorvendo aquelas lições sem resposta, sentindo o calor do fogo contrastar com o frio que ainda habitava seu peito. Ela se integrou à rotina da fazenda, ajudando com o bebê, cujo choro agora ecoava menos como um apelo desesperado e mais como uma canção familiar. O ar carregava o cheiro de terra fértil e feno fresco, e o som dos cavalos relinchando ao longe criava uma sinfonia que acalmava sua alma agitada. Mas os conflitos internos de Maria cresciam como ervas daninhas. À noite, deitada em uma cama improvisada, ela revivia os ecos do passado, as acusações de sua família, o desprezo dos vizinhos, a sensação de não pertencer a lugar nenhum. Eu não sou boa o bastante, sussurrava para si mesma, as lágrimas quentes rolando pelo rosto. Como poderia aceitar esse novo começo, quando tudo o que conhecia era rejeição? João percebia sua luta, mesmo sem que ela falasse. Ele era um homem de poucas palavras, mas seus atos falavam volumes. Uma manhã, ao encontrá-la chorando sozinha no pomar, ele simplesmente se aproximou e ofereceu uma ferramenta de jardinagem, como se dissesse, construa algo aqui, se puder. Juntos, eles trabalharam a terra, plantando sementes que simbolizavam uma possível renovação. Ele não a pressionava, em vez disso, respeitava seu silêncio, construindo uma ponte de confiança através de gestos sutis, um cobertor extra para o frio, um copo de água fresca ao fim do dia. Mas o mundo exterior não demorou a bater à porta. Rumores da cidade começaram a se espalhar, levados por ventos maliciosos. Uma mulher solteira vivendo na cabana de um viúvo?
Isso era escândalo, dizia a gente da vila, com seus olhares julgadores e línguas afiadas. Um dia, um emissário da antiga família de Maria apareceu, um homem de terno engomado e ar superior, exigindo saber de sua condição. Você envergonha a todos, vivendo assim, ele sibilou, os olhos varrendo a cabana com desdém. Volte para onde pertence, antes que mais gente se machuque. Maria sentiu o chão se abrir sob seus pés. O confronto levou a um ponto de quase quebra. Ela pensou em fugir, de abandonar o bebê e João, convencida de que sua presença só traria mais destruição. Eu não posso ficar, murmurou para João, enquanto o sol se escondia, tingindo o céu de um roxo melancólico. Eles têm razão, eu sou apenas uma sombra do que deveria ser. O bebê chorava ao fundo, como se sentisse a iminência da perda. Mas João, com uma firmeza que surpreendeu a ambos, se posicionou à frente dela. Não, você não é, ele disse, sua voz baixa, mas resoluta, como o trovejar distante de uma tempestade se aproximando. Ele colocou a mão no ombro de Maria, um toque leve, mas carregado de significado. Aqui, você é o que o menino precisa. E o que eu preciso? Não é sobre o que os outros dizem, é sobre o que você constrói. Nesse momento, ele pegou o bebê e o entregou a ela, um gesto simbólico que dizia, fique e lute conosco. Aquele ato simples desarmou o turbilhão dentro de Maria. Pela primeira vez, ela vislumbrou a possibilidade de um amor que transcendia as aparências, não o amor dos contos de fada, mas um construído em resiliência e escolha. O cheiro do bebê, misturado ao aroma da terra molhada, a ancorou ao presente, e o olhar de João, cheio de uma dignidade quieta, a fez questionar se talvez, afinal, o pertencimento não fosse algo dado, mas conquistado. Se este vislumbre de conflito interno tocou você, compartilhe uma palavra que capte sua própria luta por aceitação, e prossiga comigo para ver como Maria enfrentará os desafios que virão. O luar ainda brilhava, prometendo que, apesar das sombras, uma nova alvorada estava por vir. Maria segurou o bebê contra o peito, sentindo o calor do corpinho contra sua pele, um contraste suave com o ar frio da noite. O luar filtrava-se pelas janelas da pequena cabana de madeira, pintando tudo com um brilho prateado que parecia sussurrar promessas de renovação. João observava de longe. Seu silêncio não era vazio, mas preenchido com uma presença que Maria começava a desvendar, uma força quieta, forjada nas terras áridas onde ele trabalhava como peão, curvando-se ao sol impiedoso, mas nunca se quebrando. Ela respirou fundo. O cheiro do leite misturado ao suor do bebê e ao aroma terroso das paredes de barro a envolvia como um abraço inesperado. Por um instante, o turbilhão de dúvidas em sua mente cedeu, e ela permitiu-se imaginar uma vida além das sombras de sua antiga existência, onde as cicatrizes de rejeições passadas não ditavam o futuro. Dias se passaram na fazenda modesta, um refúgio rústico no coração do sertão, onde o vento sussurrava segredos entre as árvores retorcidas. Maria se integrou à rotina com hesitação inicial, alimentando o menino com o leite que fluía de seu corpo como uma fonte inesperada de vida. João, com suas mãos calejadas e seu olhar firme, não pressionava. Em vez disso, ele demonstrava aceitação através de ações simples. Ele preparava o café da manhã antes do amanhecer, o vapor subindo como fumaça de um fogo sagrado, e deixava uma xícara ao lado da cama improvisada de Maria, um gesto que falava mais que palavras. Você não precisa provar nada aqui, ele murmurou uma manhã, enquanto o sol nascia, tingindo o horizonte de laranja vivo. Só seja. Mas dentro de Maria, os conflitos borbulhavam como um rio subterrâneo. Ela se via no espelho improvisado de uma poça d'água, os olhos ainda carregados da humilhação que enfrentará na cidade grande, o julgamento dos vizinhos por sua imperfeição, o abandono de um marido que a trocara por alguém de status mais elevado. Como uma mulher marcada pela sociedade, ela lutava para acreditar que esse novo mundo, com sua simplicidade crua, podia ser real. O bebê, com suas mãozinhas agarrando-se a ela, representava uma cura lenta, mas as feridas antigas insistiam em sangrar. E se isso for só uma ilusão? Ela se questionava à noite, deitada no escuro, o som distante dos grilos ecoando sua solidão. João, percebendo sua agitação, não oferecia consolo vazio. Em vez disso, ele contava histórias ao redor da fogueira, narrativas de sua própria vida, o luto pela esposa perdida, a luta contra as terras secas que nunca cediam, mas que ele moldava com dignidade. Seus olhos, profundos como poços antigos, transmitiam uma verdade. O amor não era um presente dos céus, mas algo construído, tijolo por tijolo, na lama da realidade. Conflitos externos não tardaram a surgir, como nuvens carregadas sopradas pelo vento. Um dia, enquanto Maria caminhava pelos campos, colhendo ervas para o chá, ouviu um murmúrio de vozes vindas da estrada.
Eram moradores da vila próxima, aqueles mesmos que representavam um preconceito enraizado, sussurrando sobre a mulher solta que se instalara na cabana do viúvo. Ela não passa de uma intrusa, aproveitando-se da fraqueza dele, dizia uma voz aguda, carregada de veneno. O coração de Maria acelerou, o cheiro acre do medo misturando-se ao perfume das flores silvestres ao seu redor. Ela se escondeu atrás de um arbusto, sentindo a terra úmida sob os dedos, mas João, alertado pelo barulho, apareceu como uma sombra protetora. Com passos firmes, ele enfrentou o grupo, sua estatura imponente sob o céu vasto. Vocês não conhecem nada sobre nós, ele disse, a voz como o rugido baixo de um touro. Ela é parte desta terra agora, assim como eu e o menino. Vão embora com suas palavras venenosas. Esse confronto acendeu uma chama em Maria, mas também aprofundou seus medos internos. Naquela noite, ela sonhou com o passado, as ruas da cidade onde fora humilhada, os olhares julgadores que a reduziram a uma sombra. Ao acordar, lágrimas escorriam por seu rosto, e o bebê chorava ao seu lado, como se sentisse a turbulência. João a encontrou assim, envolta em lençóis amassados, e sem uma palavra, preparou uma infusão de ervas calmantes, o vapor subindo em espirais que dançavam à luz da lamparina. A dor não some de uma hora para outra, ele sussurrou, sentando-se ao seu lado. Mas ela pode ser transformada. Ele estendeu a mão, tocando levemente a dela, um gesto que carregava o peso de uma promessa silenciosa. Nessa conexão, Maria vislumbrou a essência do amor que João oferecia, não apaixonado e efêmero, mas um que se ancorava na resiliência, na escolha diária de ficar e proteger. Se este eco de lutas internas ressoou em você, compartilhe uma palavra que represente sua própria batalha contra o julgamento alheio, e continue comigo para testemunhar como esses desafios moldam um lar verdadeiro. O ponto de quase quebra veio inesperadamente, como uma tempestade repentina que varre o campo. Uma doença leve acometeu o bebê, febre alta e choro incessante, e Maria, tomada pelo pânico, reviveu o medo de ser inadequada, de falhar como a mãe que se tornou por escolha. Eu não sou suficiente, ela gritou, as palavras escapando como pássaros feridos, enquanto João saía correndo para buscar ervas medicinais. A cabana pareceu se fechar ao redor dela, as paredes de madeira rangendo como acusações mudas. Ela pensou em fugir, voltar para o mundo que a rejeitara, onde pelo menos as regras eram conhecidas, por mais cruéis que fossem. Mas quando João retornou, com os braços cheios de folhas úmidas e o rosto marcado pela determinação, ele a resgatou com um gesto simples. Pegou o bebê e o colocou de volta em seus braços, murmurando, "Você é o que ele precisa, Maria. E eu também." Esse momento, sob a chuva que começava a cair, lavou parte de sua angústia, o som das gotas contra o telhado ecoando como um batimento cardíaco renovado. À medida que a noite avançava, Maria sentiu uma mudança sutil. O amor que brotava ali não era sobre posses ou aparências, era sobre a construção de um lar a partir das cinzas, uma família forjada na dignidade mútua. O bebê adormeceu em paz, e João, ao seu lado, representava a força que ela aprenderá a abraçar. No horizonte, o luar ainda brilhava, mas agora, ele parecia um farol, guiando-os para uma alvorada onde o pertencimento não era dado, mas conquistado com cada respiração. No dia seguinte, o sol nasceu preguiçoso sobre a colina, seus raios filtrando-se pelas frestas da cabana como dedos quentes que tocavam a pele de Maria, ainda marcada pelas sombras da noite anterior. Ela acordou com o peso do bebê em seus braços, seu respiro suave e ritmado contrastando com o turbilhão dentro dela. João já estava fora, cortando lenha, o som do machado ecoando como um chamado distante, um lembrete de que a vida ali não era feita de ilusões, mas de ações concretas, de mãos calejadas que reconstruíam o que o mundo quebrara. Maria observou o bebê, seus olhinhos curiosos fixos nela, e sentiu uma fisgada no peito, não apenas o instinto materno que brotava inesperado, mas o medo de que esse novo elo fosse frágil, como uma teia de aranha ao vento. Enquanto alimentava a criança, o leite fluindo como um rio silencioso de aceitação, Maria lutava contra as vozes internas que ecoavam do passado. Lembranças de uma vida em uma cidade opulenta, onde ela fora descartada por uma imperfeição que a sociedade rotulara, uma marca de nascença, um segredo de família, algo que a tornará indigna aos olhos dos que prezavam apenas a aparência imaculada. "Você não é nada sem seu status", sussurravam as memórias, e ela apertava o bebê mais forte, como se ele pudesse afogar aquelas palavras. Mas João, com sua presença quieta, desafiava tudo isso. Ele voltava para a cabana ao meio-dia, trazendo água fresca de um riacho próximo, seu olhar nunca julgador, sempre ancorado em um respeito profundo que a fazia questionar. Era possível que alguém a visse além da superfície, que a valorizasse pela essência, não pelo que o mundo ditava? Os dias se entrelaçavam em uma rotina simples, mas carregada de significado.
Maria ajudava com as tarefas, varrendo o chão de terra batida que cheirava madeira úmida e ervas secas, enquanto João ensinava o bebê a reconhecer os sons da natureza, o canto dos pássaros como uma sinfonia de liberdade, o vento sussurrando segredos entre as folhas. Nesses momentos, o herói silencioso revelava camadas que Maria não esperava. Ele contava, em poucas palavras, sobre sua própria perda, a esposa partida prematuramente, deixando com vazio que o trabalho na fazenda mal preenchia. A vida não é sobre o que perdemos, Maria, ele disse uma tarde, enquanto consertava uma cerca quebrada, o suor escorrendo pelo seu rosto como lágrimas contidas. É sobre o que construímos com o que sobra. Essas palavras pairavam no ar, pesadas e leves ao mesmo tempo, forçando Maria a confrontar seus conflitos internos. Ela queria fugir da vulnerabilidade, voltar para o mundo que conhecia, mesmo que fosse cruel, porque ali, na cabana, o amor exigia que ela se expusesse, que arriscasse ser verdadeiramente vista. Mas o passado não ficava quieto. Uma tarde, enquanto Maria colhia frutas silvestres nos arredores, uma figura conhecida surgiu no caminho, uma prima distante, vinda da cidade, com olhos cheios de curiosidade e julgamento. Ouvi dizer que você sumiu, Maria, disse a mulher, sua voz como um veneno doce, ecoando as fofocas que sempre a perseguiram. Deixou tudo para vir para este buraco? Com um peão viúvo e um bebê que nem é seu? ¡Qué desperdicio! O choque gelou Maria, as palavras cutucando as feridas antigas, fazendo-a questionar se ela realmente pertencia ali. Ela pensou em responder, em defender sua nova vida, mas as palavras emperravam, presas em um nó de raiva e vergonha. Se você já enfrentou um julgamento assim, que parece ecoar do seu passado, comente apenas uma palavra: resistir. Porque nesse instante, Maria sentiu o conflito geracional pulsar, o choque entre os valores antigos, que mediam valor pela riqueza e aparência, e os novos, forjados na dignidade simples de João. A tensão cresceu à noite, quando João percebeu a mudança em Maria. Ele não pressionou com perguntas. Em vez disso, preparou uma refeição modesta, pães quentes e uma sopa de ervas que enchia a cabana com um aroma reconfortante, como um abraço invisível. Nem todo mundo entende o que temos aqui, ele murmurou, enquanto o bebê dormia em um berço improvisado. Eles veem apenas o exterior, a cabana, as roupas gastas. Mas isso é real. Maria, com os olhos marejados, permitiu-se abrir. Eu tenho medo, João. Medo de que isso seja temporário, que eu não seja o que eles precisam. Ele parou, sua mão tocando a dela com uma firmeza que falava mais que palavras. Você é mais do que o medo permite ver. Nós estamos construindo algo que ninguém pode tirar. Esse momento de conexão profunda acelerou a cura mútua. O trauma de Maria, enraizado na rejeição, começava a se dissolver no calor desse respeito incondicional. No entanto, o ponto de quase quebra veio inesperado, como uma tempestade repentina. Uma doença leve acometeu o bebê, febre alta, choro incessante que partia o coração de Maria. Ela se culpou, revivendo o abandono de sua própria família, que a deixará sozinha em tempos difíceis. Eu não sou mãe o bastante, sussurrou para si mesma, enquanto João saía às pressas para buscar a ajuda de um curandeiro local. A cabana pareceu se tornar uma prisão, as paredes rangendo com as acusações do passado, e Maria cogitou fugir de uma vez por todas, voltar para a cidade e seu mundo de regras conhecidas, mesmo que frias. Mas quando João retornou, carregando remédios e um olhar de determinação inabalável, ele a encontrou ajoelhada ao lado do berço, lágrimas escorrendo. Com um gesto simbólico, ele envolveu os três em um cobertor velho, herdado de sua falecida esposa, e disse: "Estamos juntos nisso, Maria. Você não é só o que ele precisa, é o que eu escolhi para ficar." O bebê, com a febre baixando, adormeceu em seus braços, e nesse instante, o amor transcendeu as expectativas. Era uma escolha consciente, uma família forjada na resiliência, não nos laços impostos. À medida que os dias passavam, Maria começava a se fortalecer. Ela ajudava João a expandir a horta, plantando sementes que representavam esperança, girassóis que viravam para o sol, simbolizando a busca pela luz apesar das sombras. Os conflitos externos ainda pairavam, com rumores da cidade se espalhando como fumaça, mas agora, Maria respondia com uma dignidade nova, uma voz que se afirmava. Eu não sou definida pelo que me rejeitaram, ela pensou, e em uma conversa com João ao luar, verbalizou o que antes era inominável. Esse amor, ele é diferente. É sobre nós, sobre o que construímos. Ele assentiu, seu silêncio carregado de concordância, e juntos, eles enfrentavam o horizonte, onde o legado de valores, de aceitação e pertencimento, começava a se solidificar.
Se esta parte da jornada tocou você, refletindo sobre como o cuidado mútuo pode curar feridas profundas, comente uma palavra que represente sua própria resiliência e continue conosco para mais capítulos que exploram esses temas. À medida que o sol se punha, pintando o céu de tons quentes, Maria percebeu que a verdadeira justiça pessoal não era vingança, mas a afirmação diária de sua dignidade, um legado que eles perpetuariam, passo a passo. À medida que o sol se punha, pintando o céu de tons quentes, Maria percebeu que a verdadeira justiça pessoal não era vingança, mas a afirmação diária de sua dignidade, um legado que eles perpetuariam, passo a passo. No dia seguinte, uma brisa fresca varria a fazenda, carregando o cheiro de terra úmida e das flores dos girassóis que agora se erguiam altos, como sentinelas de esperança. Maria acordou com o choro suave de Miguel, o bebê que havia se tornado o centro de seu mundo improvável. Ela o pegou nos braços, sentindo o calor de sua pele contra o seu peito, um lembrete vivo de como um ato simples de compaixão havia mudado tudo. João, o peão viúvo que chegara à sua porta implorando por leite, agora observava da varanda, seu rosto marcado pelo sol e pelas cicatrizes da vida, mas iluminado por um brilho de gratidão silenciosa. Enquanto alimentava Miguel, Maria refletia sobre as raízes de sua própria dor. Ela havia sido rejeitada pela cidade por sua imperfeição, um segredo que carregava como uma sombra, um nascimento fora do casamento, que a rotulara de indigna. Mas aqui, na simplicidade rústica da fazenda, João nunca questionara. Ele a tratava com respeito que ia além das palavras, ensinando-a a consertar cercas quebradas e a colher frutas, cada tarefa uma lição de resiliência. Você é mais forte do que essas sombras, Maria, ele dissera uma vez, sua voz rouca ecoando como um eco distante. Agora, os rumores da cidade, sussurros sobre uma mulher abandonada que se intrometera em uma família, começavam a se transformar em ameaças reais. Um emissário da antiga vida de Maria, um homem da alta sociedade que outrora desprezara, apareceu no caminho de terra batida, montado em um cavalo reluzente, trazendo consigo o peso do julgamento social. Você acha que pode se esconder aqui, fingindo ser mãe? Cuspiu o homem, seus olhos frios varrendo a cena como se avaliassem gado. Maria sentiu o antigo medo subir como bile, mas João se posicionou ao seu lado, seu corpo uma barreira silenciosa. Ela é parte desta casa agora, respondeu ele, sua voz baixa e firme, como o rugido de um rio contido. O confronto escalou, com o emissário revelando um segredo que Maria temia, que Miguel, o bebê, era na verdade ligado a uma linhagem da cidade, um laço que poderia ser usado para arrancá-lo dela. O menino pertence à sua família verdadeira, insistiu o homem, agitado, mas Maria, fortalecida pela jornada, sentiu uma raiva justa acender em seu peito. Família não é sangue derramado em julgamentos, ela rebateu, sua voz ecoando pela fazenda, carregada pelo vento que agitava os girassóis. É o que construímos, dia após dia, com dignidade e amor. Nesse momento, João interveio com um gesto simbólico, pegou a mão de Maria e a de Miguel, formando um círculo improvável. Esta é a nossa verdade, disse ele, e em suas palavras, Maria viu a essência do que haviam criado, um lar escolhido, não imposto. O emissário recuou, mas não sem deixar uma ameaça pairando, como nuvens escuras no horizonte. À noite, sozinhos na cabana iluminada por uma lâmpada querosene, Maria desabou, as lágrimas finalmente rompendo a barreira de sua força. E se eles levarem ele? Sussurrou, o medo pulsando como um coração ferido. João, com sua atitude silenciosa, a envolveu em um abraço, sua presença uma âncora. Nós lutamos juntos, murmurou ele, e naquele instante, a cura mútua floresceu. Maria percebeu que o amor que sentiam transcendia as expectativas. Era um laço forjado na rejeição e na aceitação, uma resiliência que se entrelaçava como as raízes das árvores ao redor. Se este confronto tocou você, pensando em como as feridas do passado podem ser enfrentadas com união, comente uma palavra que represente sua própria força interior, e siga conosco para ver como essas histórias de superação se desdobram. Nos dias que se seguiram, o ponto de quase quebra chegou como uma tempestade repentina. Maria adoeceu, talvez de exaustão emocional, e Miguel chorava incessantemente, o som ecoando pela fazenda como um lamento. João, o herói silencioso, não hesitou. Ele cavalgou até a cidade, enfrentando os olhares julgadores para buscar um médico, retornando com ervas e conselhos que restauraram a saúde de Maria. Você não está sozinha nisso, ele disse, ao colocá-la de volta na cama, sua mão sobre a dela um símbolo de cuidado incondicional. Essa reafirmação selou o clímax da verdade. Maria descobriu, através de uma carta antiga encontrada na cabana, que João também carregava um trauma, a perda de sua esposa para os rigores da sociedade que valorizava status sobre o coração. Essa revelação os uniu ainda mais, transformando o confronto em uma vitória compartilhada.
No auge da tensão, Maria tomou a iniciativa. Reuniu a pequena comunidade rural, pessoas que, como ela, haviam sido marginalizadas, e confrontou os opressores diretamente. Não somos definidos pelo que nos tiram, mas pelo que construímos, declarou ela, sua voz ressoando como um hino. O emissário e seus aliados recuaram, frente à dignidade coletiva, e uma nova aceitação começou a brotar. Maria escolheu conscientemente permanecer, afirmando seu amor por João e Miguel em uma declaração simples: eu fico, porque aqui é onde encontro meu verdadeiro eu. Essa escolha ativa marcou a vitória e o reconhecimento. A fazenda, outrora um refúgio isolado, se tornou um símbolo de pertencimento, com vizinhos oferecendo ajuda e até a cidade começando a murmurar histórias de mudança. À medida que o legado se solidificava, Maria e João plantaram uma nova fileira de girassóis, representando não só a esperança, mas a perpetuação de valores como o amor incondicional e a resiliência. O bebê Miguel, agora rindo ao sol, era o testemunho vivo dessa jornada, um elo que transcendia o sangue. E assim, passo a passo, eles preparavam o terreno para o que viria, sabendo que o verdadeiro lar é forjado na escolha, não na imposição. E assim, passo a passo, eles preparavam o terreno para o que viria, mas o verdadeiro clímax da jornada de Maria ainda ecoava no ar, como o último suspiro de uma tempestade que cede lugar ao sol. Naquele dia, sob o céu vasto da fazenda, a comunidade reunida não era mais um grupo de sombras esquecidas, mas uma força viva, tecida pelas histórias de superação que Maria e João haviam compartilhado. O emissário da cidade, que outrora representava o peso opressor das tradições e dos julgamentos, retornou uma última vez, trazendo consigo uma proposta que ameaçava desfazer tudo, uma oferta de dinheiro para que Maria abandonasse a fazenda e voltasse ao mundo de aparências que a rejeitara. Maria, com Miguel aninhado em seus braços, sentiu o eco da velha humilhação subir como uma onda, mas agora ela estava ancorada pela resiliência que havia construído. João, o homem silencioso cujas ações falavam mais alto que palavras, posicionou-se ao seu lado, sua presença firme como as raízes dos girassóis que plantaram juntos. Não é sobre o que eles oferecem, Maria, murmurou ele, sua voz rouca carregando o peso de sua própria dor passada. É sobre o que nós já conquistamos. Você é a mãe que Miguel escolheu, e eu escolhi você pelo que você é, não pelo que o mundo quer que seja. O confronto foi inevitável, como um rio que encontra o mar. O emissário, com seu terno impecável e palavras polidas, tentou apelar para o orgulho ferido de Maria, recordando-lhe das fofocas que ainda circulavam na cidade sobre sua imperfeição, a mulher que amamentara o filho de um estranho e, assim, desafiar as normas. Mas Maria, fortalecida pela aceitação que encontrara, ergueu a voz com a mesma dignidade que havia ressoado no confronto anterior. Eu vim de um lugar onde me diziam que meu valor era medido pelo que eu podia dar, não pelo que eu era, disse ela, olhando diretamente nos olhos do homem. Mas aqui, aprendi que o amor não se compra nem se vende. Ele se constrói, gota a gota, como o leite que dei a Miguel naquele dia fatídico. Vocês podem levar seu dinheiro, mas não levarão o que criamos. A comunidade, testemunha silenciosa até então, irrompeu em murmúrios de apoio, formando um círculo protetor ao redor de Maria e João. Era o clímax da verdade, a revelação de que o legado de João, um peão viúvo que implorara por leite em meio ao desespero, havia se transformado em algo maior. Miguel, o bebê que unira seus destinos, agora representava a ponte entre o passado e o futuro, um símbolo vivo do amor que transcende o sangue. João, em um gesto que selou o momento, pegou a mão de Maria e disse, com os olhos marejados, você não é só a mãe dele, é o meu lar. Com o emissário recuando pela última vez, derrotado não por raiva, mas pela força da dignidade coletiva, veio a resolução. Maria e João, em uma cerimônia simples sob os girassóis, formalizaram o que já era real, um casamento não ostentoso, mas profundo, selado por votos que falavam de escolha e pertencimento. Eu escolho você, Maria, com suas cicatrizes e sua força, disse João, e ela respondeu, e eu escolho ficar, porque aqui encontrei o amor que não exige máscaras. Miguel, agora o menino risonho, segurava um girassol na mãozinha, testemunhando o novo começo. A fazenda, outrora um refúgio isolado, transformou-se em um farol para outros marginalizados, com vizinhos vindo de longe para compartilhar histórias e construir uma rede de apoio. Nos anos que se seguiram, o legado floresceu como as sementes que eles plantaram. Miguel cresceu forte e compassivo, aprendendo os valores de resiliência e amor incondicional de seus pais escolhidos. Ele se tornou um jovem que, ao enfrentar seus próprios desafios, inspirava a comunidade com atos de bondade, como quando ajudou uma viúva local a reconstruir sua casa após uma tempestade. Maria e João envelheceram juntos, sua união uma prova viva de que a família se forja na diversidade, não na imposição.
A fazenda se expandiu, não em tamanho, mas em significado, atraindo pessoas que buscavam o mesmo tipo de aceitação que eles haviam encontrado. Histórias de superação se espalhavam pela região, como o vento que carrega sementes, e Maria frequentemente se sentava à varanda, contando a Miguel sobre o dia em que tudo começou, o peão viúvo e a mulher que amamentou seu filho, transformando um ato de desespero em um laço eterno. E assim, o ciclo de cura continuou, perpetuando valores que transcendiam gerações. O amor de Maria e João não era apenas uma vitória pessoal, era uma revolução silenciosa contra o preconceito, um lembrete de que a dignidade se conquista ao escolher o que é verdadeiro, não o que é imposto. Anos depois, quando Miguel se casou e trouxe sua própria família para a fazenda, o círculo se completou, com os girassóis balançando ao vento como guardiões de uma herança emocional. Nesta jornada, encontramos a essência da vida, que o verdadeiro lar é aquele que construímos com as mãos calejadas e o coração aberto. Se esta história tocou seu coração, curta e compartilhe de onde me vê e inscreva-se no canal, pois há muitas histórias como está esperando para serem contadas.